Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula, onde o nosso tópico será a chamada dinâmica dos fluidos, certo? Na última aula a gente viu a estática dos fluidos, a hidrostática, a dinâmica dos fluidos, é também chamada de hidrodinâmica, já que foi muito estudada para a água, né? O funcionamento da água, mas ela pode se estender para outros diversos tipos de fluidos, certo? Na aula de hoje, então, a gente vai ver como seria esse fluido, não mais em um regime estático, mas sim uma situação de movimento, certo? Com uma certa velocidade, a gente vai ver como é que vai se comportar aí esse fluido, certo? Então, vamos começar aqui falando de uma equação, um princípio importante da dinâmica dos fluidos, que é a chamada equação da continuidade. E o que vai dizer para a gente essa equação, né? Essa equação vai falar a respeito do seguinte: imaginem comigo que, por exemplo, que eu tenho uma tubulação por onde a água flui, certo? E essa tubulação começa com um certo diâmetro e depois aumenta esse diâmetro, certo? Ou seja, aqui na tubulação que a gente está estudando, por onde flui a água, temos um diâmetro dzão e aqui ela iniciou com um diâmetro dzinho, certo? E a água está fluindo aqui, ó, dentro dessa tubulação, certo? Maravilha. Vamos imaginar aqui agora o seguinte, que temos dentro desse fluxo, né, desse movimento da água, algumas regiões de interesse que eu estou destacando aqui, certo? Maravilha. Então imaginem que em um certo intervalo de tempo ΔT foi introduzido na tubulação, né, um certo volume, né, de água, certo? Eu vou chamar aqui de um ΔV, certo? E quando esse volume foi introduzido na tubulação, devido a exatamente esse escoamento, né, o fluido se movimentando, nessa outra face aqui, ó, da tubulação, a gente vê um certo volume também se deslocar, certo? Eu tenho um ΔX1 aqui e eu tenho um ΔX2 aqui, certo? O que vai dizer a equação da continuidade, certo? Ela vai dizer para a gente o seguinte, que a quantidade de matéria que entra por um lado da tubulação tem que ser igual à quantidade de matéria massa que sairá pelo outro lado, certo? Ou seja, não há nenhum acúmulo de massa no meio do processo, certo? Desse processo de escoamento do fluido, certo? Então, a gente também considera que o nosso fluido ele tem um ρ constante, ou seja, aproximadamente incompressível, né? É uma consideração que a gente já fez lá na estática dos fluidos, né, para algumas situações, e a gente vai fazer aqui também para a dinâmica dos fluidos. Às vezes poderiam perguntar, professor, mas a água ela não pode sofrer variações de densidade? Pode sim, né? Mas para uma mesma temperatura, uma mesma situação, né, ela varia tão pouco que a gente pode considerar que o ρ ele é aproximadamente constante, certo? E se o ρ é constante, significa que a massa, ó, por unidade de volume, vai ser também constante, né? Então vamos imaginar o seguinte, ó, nessa região eu tenho um ΔM, certo?
Quando essa massa foi introduzida, saiu pela outra face, ó, um ΔM2, certo? E essas massas introduzidas foram se deslocando com uma certa velocidade, aqui V1, e aqui uma certa velocidade V2, certo? Vamos tentar entender a relação entre cada uma dessas grandezas? Vamos lá. Eu vou colocar aqui que esse volume é 1 e esse volume é 2 também, para a gente fazer a situação mais genérica possível e ir aplicando aos poucos as condições, como por exemplo de o ρ ser constante, certo? Então o que é que diz a equação da continuidade, que é também chamada de equação da conservação da massa? Ó, a massa que entra tem que ser igual à massa que sai. É isso que ela diz, né? Ou seja, não há nenhum acúmulo, afinal, o nosso fluido ele não tem nenhuma fonte de fluido por essa região aqui da tubulação, né? E o fluido ele também não está escapando, então tudo que entra por aqui está saindo por ali, certo? Se tivesse aqui uma válvula que permitisse entrar fluido por aqui, aí a gente já não poderia considerar que a massa que entra por esse lado é igual a que sai. Seria a massa que entra por esse lado mais a que entra pela válvula é igual a que sai, certo? Mas imaginando que temos apenas um canal aqui, a gente pode escrever que a massa, ΔM1, é igual a massa, ΔM2, certo? E se a densidade ela é constante, significa que a massa 1 seria a densidade vezes ΔV1, que seria igual a densidade vezes o ΔV2. Daqui a gente já conclui, ó, que se a densidade é constante, o volume que entra tem que ser igual ao volume que sai, certo? Então, a gente já vê que se o fluido ele é incompressível, o ρ é constante, essa igualdade entre as massas fica sendo uma igualdade entre os volumes também, sendo equivalente, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai analisar é exatamente isso. Agora, a gente pode analisar também o seguinte, né? Esse fluido que está entrando, ele está com uma certa velocidade V1, certo? E o que está saindo está com uma certa velocidade V2, beleza? Então, se a gente escreve que o volume 1 é igual ao volume 2, certo? Eu vou poder escrever também que esse volume aqui, ó, que seria cilíndrico a base, em princípio com diâmetro dzinho, né? Vai ser igual a esse volume também cilíndrico com diâmetro dzão, certo? Saindo por aqui. Então como é que vai ficar esse volume? Vamos escrever aqui, ó. O volume seria, primeiro volume vai ser a área da base desse cilindro, né, que seria π vezes r ao quadrado, só que o r é d sobre 2, certo? πr ao quadrado vezes a altura do cilindro, que seria o nosso ΔX1. Beleza? Isso aqui vai ser também desse lado, ó, πr ao quadrado, só que agora o raio é dzão sobre 2. Vezes o nosso ΔX2, certo? E aqui a gente pode começar a se perguntar, olha, se eu coloco um volume aqui de 1 litro, por exemplo, a gente viu que vai ter que sair 1 litro do outro lado também. Qual será a relação entre esse ΔX1 e esse ΔX2? Né? Que vai ter a ver também com a velocidade V1 e V2. Né? Será que a velocidade aqui nesse trecho é maior do que a desse trecho? Ou vice-versa? Né? Ou o contrário? Vamos analisar aqui na nossa equação. De acordo com a conservação da massa, a gente vai encontrar a relação entre ΔX1 e ΔX2. Olha só. Então vamos lá. O π cancela aqui na equação, certo? E a gente vai poder escrever o seguinte, ó, d ao quadrado sobre 4 vezes ΔX
x1, certo? É igual a d ao quadrado sobre 4 vezes delta x2, certo? O 4 é comum em ambos os lados, né? E a gente acabou de concluir que dzinho ao quadrado vezes delta x1 é igual a dzão ao quadrado vezes delta x2. Ou seja, o meu delta x2, eu vou isolar ele vai ficar sendo dzinho ao quadrado sobre dzão ao quadrado vezes o delta x1. Certo? Então vejam que aplicando a conservação da massa, né? Vou até colocar aqui, ó, que o que está por trás da equação da continuidade é a conservação da massa. A massa que entra é igual à massa que sai. Não houve perda nem ganho de massa nesse escoamento, né, do fluido. A gente concluiu que o delta x2 vai ser dzinho ao quadrado sobre dzão ao quadrado vezes delta x1. Vamos fazer um exemplo? Por exemplo, se dzinho for igual a dzão sobre 2, certo? Se a gente tiver esse caso, delta x2 vai ser o quê? Vai ficar o dzão sobre 2 ao quadrado sobre dzão ao quadrado vezes delta x1. Isso significa que delta x2 vai ser dzão ao quadrado sobre 4 dividido por dzão ao quadrado. Certo? Eu peguei o numerador, coloquei apenas nessa fração aqui da frente. E o denominador repeti aqui como vezes 1 sobre aquilo. Então, delta x1, dzão ao quadrado cortou, significa que vai ser 1/4 de delta x1. Olha só, a gente já começa a ter alguma intuição sobre o que vai acontecer, então, ó, a partir das equações. Delta x2 é 1/4 de delta x1 nesse caso, certo? Nesse exemplo específico. Então, o que isso significa? Que se eu desloco aqui, ó, 1 centímetro, aqui vai deslocar apenas 1 centímetro sobre 4, né? Então, a relação entre os diâmetros um é o dobro do outro, mas esse deslocamento aqui, ó, não ficou pela metade, ficou sobre 4, certo? Então, a gente vê que essa relação ela tem uma dependência com a distância ao quadrado, que tem a ver com a área, né? Vamos então imaginar que simplesmente eu tenho aqui uma área A1, certo? E aqui eu tenho simplesmente uma área A2 e escrever essa relação que a gente está obtendo. Vamos lá. Agora a gente vai chegar de fato na equação da continuidade. Então vai ficar assim, ó, gente. Vamos lá. Tudo começa a partir de ΔM1 é igual a ΔM2. É a conservação da massa, que é o princípio que a gente vai trabalhar. E isso implica, como a gente viu, que ΔVol1 é igual a ΔVol2. Ou seja, significa que o volume 1, que seria a área da base A1, vezes a altura do cilindro, que seria o nosso ΔX1, ele vai ser igual à área da base 2 vezes o ΔX2. Vamos rever a figura para fixar essas ideias. Então aqui eu tinha feito π d sobre 2 ao quadrado, que é a área dessa base aqui, vezes a altura do cilindro. Ó. A altura a gente diz na horizontal nesse caso, né? Porque a área da base está vertical. Então entendam que é o cilindro rotacionado, né? Um cilindro deitado. O natural seria a gente pensar, né? A área da base aqui e a altura aqui. Só que no nosso caso o cilindro está deitado. Então a área da base está aqui e a altura está aqui. Certo?
Só para esclarecer para vocês. Então, né, aqui a área da base, vou colocar só para fixar aí bem para vocês. Então, a área da base A1 vezes ΔX1 é igual a área da base 2 vezes ΔX2, certo? A área da base 2, essa área aqui, vezes ΔX2. Então, gente, olha só como ficou nossa relação. A área da base 1 vezes ΔX1 igual a área da base 2 vezes ΔX2. Não precisa necessariamente mais ser uma tubulação circular necessariamente, né? É uma área A1 qualquer, certo? Então, além disso, esse ΔX1 ele acontece em um certo intervalo de tempo, e nesse mesmo intervalo de tempo que o ΔX1 ocorre, né, ocorre o ΔX2. Então, eu posso dividir essa equação pelo mesmo ΔT. Vamos fazer isso. E a gente vai obter, então, o seguinte resultado. A1 vezes ΔX1 sobre ΔT é igual a 2 vezes ΔX2 sobre ΔT. Certo? E quem seria o ΔX1 sobre ΔT, o ΔX2 sobre ΔT? Seriam as nossas velocidades V1. E aqui, a nossa velocidade V2. Portanto, como é que vai ficar aqui, a nossa expressão A1V1 é igual a A2V2. Olha só o que a gente está obtendo como resultado. Essa aqui seria a equação da continuidade já, né? Então, vejam só, né? Essa expressão ela é um resultado claramente da conservação da massa, né? Para o nosso fluido, em que a gente considera também, né, o ρ constante, e a gente obtém aqui esse resultado. Vamos começar a interpretar aqui esse resultado com alguns exemplos. Vamos imaginar a seguinte situação aqui agora. Vou fazer aqui o nosso exemplo 2. Aqui seria o nosso exemplo 1. Exemplo 2. Certo? Eu tenho aqui a tubulação, em que eu faço agora uma redução da área. Olha só. Fiz uma redução da área. Aqui eu tenho a área 1. Aqui eu tenho a área 2. E o meu fluido está escoando aqui, E eu represento a velocidade do fluido através dessas linhas, chamadas linhas de corrente, certo? Em cada ponto do fluido eu posso associar aqui uma velocidade. E se eu traçar esses vetores, eu vou obter essa linha, que a gente chama de linha de corrente, certo? Tangente a essa linha está o vetor velocidade em cada ponto do fluido, certo? Esse vetor velocidade, assim como a pressão, né? Ele vai depender de x, y e z. E também do tempo, né? Se esse escoamento ele variar com o tempo, né? Então, é uma grandeza vetorial a velocidade, diferente da pressão, que é o escalar, mas ambas dependem de x, y, z e do tempo, certo? De qualquer forma, a gente pode se perguntar, tem um fluido entrando por aqui, com uma certa velocidade V1, e tem um fluido saindo por aqui, com uma certa velocidade V2. Quem é maior, a velocidade com que o fluido entra ou a velocidade com que o fluido sai? A gente pode calcular através da equação da continuidade, certo? Então, vamos imaginar um caso, por exemplo, que eu tenho aqui, A1 é igual a, vamos colocar valores aqui, fáceis de trabalhar, vou botar 1 centímetro quadrado, certo? E A2, vamos reduzir pela metade essa área,
Vamos reduzir essa área para 0,5 centímetros quadrados, certo? Uma tubulação bem pequena, né? Ou melhor, vamos fazer 10 centímetros quadrados e isso vai cair para 5 centímetros quadrados, certo? Maravilha. Isso significa que a minha velocidade, se a minha velocidade V1 for de 1 centímetro por segundo, V2 vai ser quem? Vamos calcular. Pela equação da continuidade, eu vou poder dizer o seguinte, ó, A1, 10 vezes V1, que é 1, é igual a A2, 5 vezes V2. Isso significa que, ó, V2 vai ter que ser 10 vezes 1, 10, sobre 5 vai ser 2 centímetros por segundo, então, preservando aqui as unidades que foram utilizadas, centímetro e segundo, certo? Então, se eu reduzir a área pela metade, a velocidade dobrou, certo? Mas lembre-se que num tubo circular, né, se eu reduzo a área pela metade, eu preciso variar o diâmetro, né, um valor que não é necessariamente a metade, certo? Porque o diâmetro ele entra ao quadrado na expressão, certo? Então, para reduzir a área pela metade, sendo a área π vezes d ao quadrado sobre 4, para eu reduzir pela metade, eu preciso fazer com que d seja raiz de 2, né? Na verdade, d sobre raiz de 2, pois quando eu elevar d' ao quadrado, um novo diâmetro, esse d', né, vai ficar dzinho ao quadrado sobre 2. E aí esse 2 vai passar para a área, vou reduzir a metade, certo? Então a relação do diâmetro com a área é com o quadrado, então tomem sempre esse cuidado. Não significa que ao reduzir a área pela metade, eu reduzi o diâmetro pela metade, certo? Maravilha. Mas se eu reduzo a área pela metade, a velocidade de fato dobra, né? Devido à equação da continuidade, certo? Aqui nesse caso a gente está desprezando também perdas de energia devido à estrutura do tubo, né? Porque quando essa água escoa aqui, ó, e tu comete esse desvio, né? Ela pode se chocar com as paredes do tubo, perdendo um pouco de energia. Essa energia se transformada essa energia de colisão, né? Ser transformada em uma energia térmica, aquecendo o tubo, ou até mesmo uma energia sonora, fazendo um barulho, né? Aí, um ruído característico de água escoando, né? Então, em princípio, a gente está desprezando, ao calcular aqui com a equação da continuidade, perdas de energia, né, associadas a essa velocidade. Beleza? Maravilha, mas conservando a massa, a gente vai ter esse resultado. Beleza? Maravilha. Então, gente, vamos lá. Vou fazer uma pequena pausa aqui apenas para acompanhar essa gravação, tá tudo ok? Perfeito. Continuando nossa conversa aqui a respeito, né, da... Opa! Peguei um bug aqui no programa. Deixa eu retornar aqui. Pronto, vamos lá. Então, pessoal, continuando a nossa conversa aqui a respeito da dinâmica dos fluidos, vamos falar também um pouco sobre a energia, né? A gente vê a conservação da massa, mas em alguns, pelo menos numa primeira aproximação, alguns sistemas onde o fluido escoa, se movimenta, a conservação da energia, certo? Então, agora a gente vai começar a falar da chamada equação de Bernoulli, certo? E essa equação de Bernoulli é uma equação que vai expressar exatamente a conservação de energia.
certo? Professor, na prática, nas tubulações da nossa casa, na torneira, há de fato a conservação da energia, como você vai expressar aí? Então, em algumas primeiras aproximações, a gente pode de fato considerar a conservação de energia. Mas existe o efeito de dissipação de energia que também é importante, né? E como eu comentei com vocês, né? Uma situação que eu tenho uma redução muito brusca aqui, ó, dessas tubulações, isso pode afetar mais ainda a dissipação de energia. Mas com o primeiro estudo, vamos considerar que a energia se conserva, certo? Então, imaginando esse cenário, a gente vai obter uma primeira equação, que é a chamada equação de Bernoulli, certo? Em cursos mais à frente, como de fenômenos de transporte e hidráulica, vocês com certeza verão equações mais detalhadas, mais complexas, que vão incorporar todos esses efeitos de dissipação de energia, né? De perda de carga, que é chamado, né? Mas para nós aqui em Física 2 é suficiente abordar aqui a equação de Bernoulli, que é uma equação que já permite entender uma série de fenômenos, certo? Então vamos lá. Essa conservação de energia a gente pode imaginar, por exemplo, ó, uma tubulação que se ergue além de variar a sua área, certo? Se a tubulação se ergueu uma certa altura, né, e a gente tem o fluido entrando aqui por um lado, saindo pelo outro, né? Eu estou desenhando essa tubulação aqui, as tubulações sempre abertas, mas imaginem que ela está dentro de uma tubulação de fato, certo? Eu estou fazendo apenas um recorte para a gente estudar o fluido naquela região, certo? Mas vamos imaginar então aqui o seguinte, ó. Quando o fluido entra, eu tenho uma certa porção de fluido aqui, ó, assim como a gente analisou lá na continuidade, que vai se deslocar com uma certa velocidade v1, certo? E aqui em cima, conforme esse fluido entra, eu vou ter aqui também, ó, uma certa quantidade de fluido se deslocando, mas já com a velocidade v2. E além disso, temos aqui uma referência, né? O chão, por exemplo, onde está esse sistema de tubulação, por onde poderemos medir aqui a altura H, né, de cada uma dessas porções de fluido, certo? Então, o que a gente pode imaginar a respeito da conservação de energia é o seguinte: o fluido ele se movimentou aqui, ó, subiu uma certa altura, se ele subiu, ele ganhou uma certa energia potencial gravitacional, certo? E se o fluido descesse, aqui é a seguinte, ele perderia essa energia potencial, mas ganharia uma energia cinética. Então essa energia cinética aqui do início vai ser transformada, uma parte dela, em energia potencial gravitacional. E é isso que a gente vai escrever aqui como conservação da energia, certo? Além disso, a gente precisa notar que se o fluido está se movimentando nesse sentido, é porque nessa região aqui vai existir uma certa pressão P1 que vai nessa face do nosso elemento de fluido, né, se materializar em uma força, certo? Uma força F1. E aqui nessa face, ó, dificultando um pouco a passagem desse fluido aqui de cima, vai haver também uma certa pressão, P2, que vai se materializar aqui numa força, ó, dificultando, né, a passagem desse fluido. Então, ao longo desse trajeto, ó, que o fluido vai percorrer, esse elemento ele vai ganhar energia potencial, perder energia cinética e vai estar sob a ação de um trabalho
associado a essas forças F1 e F2, que estarão sendo causadas pela diferença de pressão P1 e P2, certo? Então a gente vai ter que incorporar na equação de Bernoulli, né, na conservação de energia, melhor dizendo, que vai dar origem à equação de Bernoulli, também essas pressões P1 e P2, certo? Então a gente vai poder escrever, vamos escrever por partes. Quem seria a energia cinética antes, né? Nesse momento aqui, ó, 1. Nessa posição 1, por exemplo, aqui, na posição 2. A gente vai escrever, né, que a energia cinética, ela vai ser essa massa, ΔM, né, que vai corresponder à mesma massa lá em cima, já pelo que a gente discutiu, da conservação da massa. A gente vai ter, ó, ΔM vezes V1 ao quadrado sobre 2, certo? Na posição 1, a gente tem essa energia cinética, né? Além disso, temos uma energia potencial, que seria ΔM vezes G vezes H1, certo? Então, vamos imaginar que essa energia cinética, né, mais a potencial, mais ainda, ó, um trabalho associado a essa força F1, certo? Onde esse trabalho vai estar associado. O trabalho é uma força vezes um deslocamento, né? Então, teremos um ΔX aqui. Teremos um ΔX aqui, um ΔX1 e aqui um ΔX2, certo? Eu não vou desenhar para não poluir muito o desenho, mas vocês já podem imaginar esse resultado. Então, P1 vezes a área 1 vai dar para a gente a força nesse local, certo? E vezes o deslocamento ΔX1, a gente vai ter aí o trabalho realizado por essa força, e notem que esse trabalho é um trabalho, ó, a favor da velocidade, né? Então ele está no sentido de conferir um pouco de velocidade a mais, né, no nosso sistema, né? De entregar energia cinética pela sua realização. Então, já aqui no na segunda parte, na segunda etapa, o que a gente vai poder escrever? Temos a nossa energia cinética lá em cima, ΔmV2 ao quadrado sobre 2, mais uma energia potencial também, certo? Mas, temos também aqui, né, uma quantidade associada a esse trabalho promovido pela força F2, né, que é gerada devido à pressão P2, certo? Então, essa pressão, ó, a gente vai poder escrever também que o trabalho vai ser P2 vezes a área 2 vezes ΔX2, certo? Maravilha. Então, gente, esse trabalho vai corresponder à região P2 e aqui a região P1, certo? A região 2 e a região 1, perdão. Então, essas duas expressões aqui expressam a energia, né? A energia na posição 1 e a energia na posição 2. Então, se há essa conservação de energia, né? Se há essa conservação de energia, então eu posso igualar essas duas expressões como uma energia total no ponto 1 sendo igual à energia total no ponto 2, certo? Então, isso vai ficar da seguinte maneira, né? ΔmV1 ao quadrado sobre 2
mais ΔM GH1 mais P1 vezes A1 vezes ΔX1, certo? Isso tudo é igual a ΔM V2 ao quadrado sobre 2 mais ΔM GH2 mais P2 A2 ΔX2, certo? Então, vejam só que agora a gente vai poder expressar a equação de energia por meio dessa expressão que envolve a velocidade, a altura e também a pressão naquele ponto, certo? Maravilha, show de bola. Então, significa que no fluido eu vou ter aqui a pequena quantidade de massa que está sendo introduzida, né? ΔM V1 ao quadrado sobre 2, mas essa mesma pequena quantidade de massa vezes GH1, e também o trabalho associado a essa força F1 gerado pela pressão P1, certo? Novamente no ponto 2 eu vou ter essas mesmas quantidades, mas notem que essas quantidades estão dependendo do ΔM, né? E das áreas A1 e A2, e também do ΔX1 e do ΔX2. Então o que a gente vai fazer agora é visualizar uma maneira de não depender dessas quantidades, certo? Então a primeira coisa que a gente pode fazer é notar o seguinte, né? A1 vezes ΔX1 corresponde a esse volume inteiro, concorda? A1 é a área e o ΔX1, esse deslocamento associado a um primeiro trabalho ali. Então isso corresponde ao ΔV, que é igual ao ΔV lá de cima, A2 ΔX2, pela conservação da massa, certo? E esse ΔV estando em comum, ó, eu posso colocar ele em evidência na nossa expressão, certo? Como é que vai ficar? Vou colocar aqui, ó, ΔV, que multiplica. No nosso primeiro termo não tem ΔV, então vai ficar o ΔM V1 ao quadrado sobre 2. Eu vou ter que botar um ΔV dividindo aqui, ó. Mas olha só que conveniente, ΔM sobre ΔV é a nossa densidade, ρ. Olha só. Então vai ficar ó, ΔM GH1 sobre ΔV, novamente aqui, ó, nossa densidade, mais P1. Olha só. Bacana, né? Isso aqui é igual a, no ponto 2, vamos ter o mesmo ΔV devido à conservação da massa e ao fluido sem compressível. E aqui teremos o ΔM V2 ao quadrado sobre 2 ΔV. Novamente aqui aparece a densidade. Aqui teremos ΔM GH2 sobre ΔV também, ou seja, aqui teremos também a nossa densidade, mais P2. Olha só. Nessa igualdade da conservação da energia, ΔV aparece igual dos dois lados, eu posso cortar. Olha só como ficou nossa expressão. Então, ó, ρ V1 ao quadrado sobre 2 mais ρ GH1, certo? Mais P1 é igual a ρ V ao quadrado, V2 ao quadrado sobre 2 mais ρ GH2 mais P2. Olha só que interessante. Essa equação que a gente obteve é a chamada equação de Bernoulli. Nada mais é do que a conservação de energia
expressa para o nosso fluido em movimento, certo? Bacana, né, gente? Então, se o fluido, além de se deslocar, mudando uma certa área ali, ele sofreu uma certa variação de altura, vai impactar nas pressões, nas velocidades também, certo? De acordo com a nossa equação de Bernoulli, uma primeira aproximação. Beleza? Então, vamos agora, para finalizar a nossa aula, ver alguns exemplos interessantes em que a equação de Bernoulli pode ser utilizada para interpretar o problema, né? Vamos lá. Então, um exemplo que eu vou apresentar para vocês, exemplo 3, seria o chamado tubo de Venturi. Olha só, o tubo de Venturi é um tubo onde temos essa seção aqui, que sofre uma certa contração. Muitas vezes tem aqui um medidor de pressão, né? Nessas regiões também podemos ter medidores de pressão. E aqui nesse estrangulamento do tubo, a gente pode se perguntar: será que a pressão aqui ela vai ser maior ou menor do que nesses locais, né? Intuitivamente, nós diríamos que como a tubulação está mais apertada, né? Talvez a pressão aqui nessa região ela seja um pouco maior, né? Mas lembre-se, gente, que a pressão é uma grandeza que ela é uma grandeza escalar, né? Ela tem um valor em cada ponto aqui dentro do fluido e que ela vai estar associada em contato com uma certa área, com uma certa superfície, gerar uma força ali naquela superfície, certo? Então, qual seria a lógica aqui nesse caso, um escoamento acontecendo nesse sentido, certo? Onde as linhas de corrente estariam assim, por exemplo. Né? Vamos usar a equação de Bernoulli para tentar entender como é que a pressão vai ficar aqui, certo? Eu vou chamar aqui a pressão de P2 e aqui vai ser P1. E escreveremos então a equação de Bernoulli, imaginando que P1 ele está um valor aqui, ó, no nosso medidor, aqui em cima. Então a pergunta grande é: P2 vai estar para cá ou vai estar para cá? Ou seja, P2 é maior ou menor do que P1? Vamos tentar entender usando a equação de Bernoulli. Então, vamos escolher aqui uma linha de corrente para poder aplicar a nossa equação de Bernoulli, certo? Eu vou escolher essa central, que é favorável para nós, porque ela tem uma mesma altura h. Então, eu vou poder escrever ρ V1 ao quadrado sobre 2 mais ρ GH1 mais P1 é igual a ρ V2 ao quadrado sobre 2 mais ρ GH2 mais P2. Mas como eu escolhi aqui, ó, essa linha, eu vou notar o seguinte: na linha central, H1 é igual a H2, que é igual a H, certo? Então, ρGH1 é igual a ρGH2. Ou seja, eu posso, ó, retirar essa expressão, cortar dos dois lados. Vai ficar apenas, ó, ρ V1 ao quadrado sobre 2 mais P1 é igual a ρ V2 ao quadrado sobre 2 mais P2. Olha só,
E aqui agora a gente pode concluir o seguinte, né? P1 é o valor conhecido que deu no nosso medidor de pressão aqui, lá, o ponteiro na vertical para cima, né? Exatamente onde seria de um ponteiro de relógio em 12 horas, né? Então, o que vai fazer com que P2 se altere vai ser essa diferença de velocidades que a gente já estudou pela equação da continuidade. Lembra? Então vamos isolar o P2 aqui e tentar raciocinar. P2 é P1, certo? Mais ρ V1 ao quadrado sobre 2 menos ρ V2 ao quadrado sobre 2. Então isso significa que P2, ó, vai ser P1 mais ρ sobre 2, que multiplica, ó, V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado, certo? Olha só. E agora vamos analisar o seguinte. Quem é maior segundo a equação da continuidade? É V1, essa velocidade aqui, ou V2? Segundo a equação da continuidade, né? Vamos revisitá-la. A1 V1 é igual a A2 V2, certo? Isso significa, né, que quanto maior for a minha área, menor vai ser a minha velocidade, né? Para esse produto A1V1 ser igual a A2V2 e ser uma constante, certo? Ao longo do na minha tubulação por onde flui o nosso fluido, certo? Então, quanto maior a área, menor a velocidade, né? Quanto menor for a área, maior vai ser a velocidade. Então, quem é o local de menor área é V2, no estrangulamento. Aqui a menor área, maior velocidade. Então, V2 é maior do que V1. Olha só. Mas, pela equação da continuidade, eu concluo que V2 é maior do que V1. Certo? Claro, desprezando toda a dissipação de energia, etc. E se V2 é maior que V1, V1 ao quadrado menos V2 ao quadrado, ó, digamos que V1 deu 2 centímetros por segundo, aqui deu 4. E V2, que é maior, deu 3. Então, ao quadrado dá 9. 4 menos 9 deu, ó, menos 5. Ou seja, P2 vai ser P1 mais uma densidade sobre 2 vezes menos 5. Ou seja, vai ser P1 menos alguma coisa. A gente conclui, então, ó, que P2 vai ser P1 menos algo que a gente precisa calcular tendo as densidades e as velocidades, né? Ou seja, P2 é menor do que P1. Então é contraintuitivo, né? Onde tem um estrangulamento, a gente imagina que teria uma maior pressão. Mas na verdade P2 a gente conclui pela equação de Bernoulli que é uma pressão menor. E de fato, se o fluido está indo daqui para cá, né? As forças geradas pela aplicação das pressões desse lado tem que ganhar das forças desse, né? Já que eu não tenho a gravidade aqui nessa mesma linha de corrente atuando como um fator determinante, né? Já que os H's são os mesmos. Então, o que vai fazer com que o fluido vá da esquerda para a direita é a pressão desse lado maior do que a pressão desse lado aqui, certo? Em princípio, a lógica seria essa, mas em geral a gente sempre vai se guiar pela equação de Bernoulli, certo? Maravilha! Novamente, a gente pode analisar então essa situação. O que a gente está verificando então? Onde eu tenho a maior velocidade, eu tenho a menor pressão. Onde eu tenho a menor velocidade, eu tenho a maior pressão. E esse princípio ele pode se aplicar em mais outros dois exemplos que eu vou comentar com vocês, que seriam os seguintes. Exemplo 4 agora, né? Na asa de um avião,
ela tem um perfil, né? Até agora estávamos falando concentrados no fluido água. Vamos falar um pouquinho do fluido ar, né? Ou gases. Então vamos imaginar aqui o perfil da asa de um avião, certo? Vou desenhar ele aqui assim pra gente. Certo? Aqui é a asa de um avião. E o avião ele está se movimentando nesse sentido, por exemplo. Certo? Vamos imaginar aqui o nosso avião, a asa dele. Aqui as rodas. Antes dele decolar, né, me perdoe pelo desenho, eu não sou o melhor desenhista de aviões, mas podemos imaginar aqui, ó, que a asa do avião tem esse perfil, um formato similar ao formato de gota, né? E o que que vai acontecer quando o avião ele está se deslocando para cá, né? Então, notem o seguinte, eu vou até colocar de uma outra cor para vocês visualizarem melhor, certo? Quando o avião se desloca nesse sentido, o ar que estava parado, né? No referencial do avião, o ar vai começar a se deslocar nesse sentido aqui, concorda? Certo? E o ar, quando ele chegar nessa região aqui, ó, ele vai fazer um caminho contornando a asa do avião. Certo? Um caminho esse que com as outras linhas de corrente, ó, acabam por se encontrar lá no final. Certo? Olha só que interessante. Então, o que que acontece? Como essas linhas acabam por se encontrar aqui no final, né? A velocidade, já que elas percorreram caminhos diferentes, a velocidade do ar vai ser diferente, né? Em geral, o caminho aqui de cima, ó, a asa do avião é desenhada para que o caminho de cima ele seja mais longo, certo? Se o L é mais longo, né? Vou colocar aqui, ó, o L1, esse seria o L1, e aqui o nosso L2, um pouco mais curto, né? Então, se L1 é maior do que L2 e no final eles se encontram, digamos, no mesmo ΔT, significa que V1, a velocidade V1, vai ter que ser maior do que a velocidade V2 para essas linhas se encontrarem lá no final, né? Então, se a velocidade V1 é maior do que a velocidade V2, onde 2 seria essa linha de corrente, 1 seria essa linha, né? Significa, onde a velocidade é maior, a pressão é menor. Então, P1 vai ser menor do que P2. Ou seja, na asa do avião, vou desenhar ela aqui do lado, ó, novamente. Eu tenho aqui ó, P2 e aqui eu tenho P1. Só que P2 é maior do que P1. Então, esse P2 aqui, ó, em contato com essa superfície da asa, P2 vai gerar força, uma força para cá, né? E P1 vai gerar uma força também nessa área, que são praticamente iguais essas áreas, certo? Isso significa que eu vou ter uma pressão P2 gerando uma força F2 maior do que uma força F1. Ou seja, a força resultante na asa do avião vai ser uma força para cima. É a força de sustentação do avião, certo? Então o avião ele consegue voar devido exatamente a essa aerodinâmica, olha só, né, do escoamento do ar ao redor de sua asa. Então, devido à equação de Bernoulli, a gente consegue compreender essa propriedade. A pressão aqui embaixo é maior do que aqui em cima, vai gerar uma força, ó, um empuxo aerodinâmico, que pode ser chamado assim em alguns contextos, né? Já que é uma força devido à diferença de pressão, assim como a gente falou do empuxo de Arquimedes na aula passada, é uma força devido à diferença de pressão. Aqui temos um empuxo aerodinâmico,
Essa diferença de pressão não foi gerada em princípio devido à diferença de altura no fluido. Foi gerada diferença de velocidades, que acarretou uma diferença de pressão dinâmica, onde o fluido está em movimento. Então a gente consegue entender que uma geometria aerodinâmica pode fazer com que seja gerada uma força de sustentação. Ao mesmo tempo, os carros de Fórmula 1 têm esse formato invertido nos aerofólios, né? Então, nos aerofólios, o que acontece é uma força para baixo aerodinâmica, para que de fato, as rodas do carro de Fórmula 1 tenham um máximo de atrito com o chão e não derrapem ao fazer uma curva. Olha só que interessante, aplicando aí esses conceitos da física já em exemplos do cotidiano, carro de Fórmula 1, avião, né? É muito legal como isso se aplica nesses exemplos, certo? Aproveitando esse ritmo de Copa do Mundo que estamos enfrentando, vou falar também do chamado efeito Magnus. Então, o que seria o efeito Magnus? Vamos imaginar aqui um campo de futebol. Temos o goleiro aqui. Certo? E aqui um jogador vai fazer a cobrança de falta. E temos alguns jogadores aqui servindo de barreira. Olha só. Aqui está a bola de futebol. Certo? E olha só que interessante. Provavelmente vocês já viram, né, aquelas cobranças de falta onde os jogadores, né, eles chutam a bola fazendo com que ela gire. É o famoso chutar com efeito, que o pessoal chama, né? Então, o que vai acontecer nesse caso? Se o jogador ele chuta a bola com ela tendo uma certa rotação, a gente observa que a bola ela consegue fazer uma curva. Interessante esse fenômeno, né? E esse fenômeno ele é completamente relacionado com a nossa aerodinâmica, né? A dinâmica de fluidos em geral. Pelo seguinte, né? Se a bola ela está girando nesse sentido, né? O que vai acontecer? Vamos imaginar aqui a bola, né, girando, certo? Nesse sentido. Se a bola está se deslocando para cá, no referencial dela, ela está parada. Quem está se deslocando é o nosso ar, certo? O ar está se deslocando para cá e o ar ele vai seguir, exatamente essas linhas de corrente em geral, né? Só que o que vai acontecer, né? Nesse caso, a rotação da bola nesse sentido aqui anti-horário, né? Vai fazer com que a velocidade do ar aqui seja ligeiramente maior do que seria naturalmente aqui embaixo, onde a velocidade do ar ela está indo de encontro com a velocidade da bola. Então aqui ocorreria uma espécie de subtração de velocidades, né? O ar vai continuar vindo para cá, mas mais lento, né? E se há essa lentidão, V2 é menor do que V1, certo? Onde a velocidade é maior, a pressão é menor. Se a velocidade aqui é maior porque a rotação da bola está ajudando no fluxo de ar, e aqui a rotação da bola está dificultando o fluxo de ar, né? Significa que P1 vai ser menor do que P2, ou seja, então a pressão P2
aplicada aqui na nossa área da bola vai gerar uma força superior à gerada pela pressão P1. A força resultante então vai ser para cá, ó, o empuxo aerodinâmico, olha só. Isso vai fazer com que, ao invés da bola simplesmente seguir uma linha reta, vai ter uma força para cima, ela vai então, ó, se deslocar nesse sentido, né? Então, os cobradores de falta conhecem muito bem esse efeito e se aproveitam, né, para contornar a barreira e tentar fazer um gol ali no ângulo, de repente fazendo um gol sensacional, como fazia o jogador Roberto Carlos, muitas vezes, né? Chutava de longe e a bola com efeito fazia uma curva bem pronunciada. Esse é o efeito Magnus, né? Onde a rotação de um objeto acaba interferindo na velocidade do fluido, né? Dando uma diferença leve de velocidade, mas que acarreta uma diferença de pressão que consegue um impulso hidrodinâmico, aerodinâmico, gerar um deslocamento dessa trajetória. A bola que iria para cá, devido a essa rotação, ó, acaba vindo para o ângulo e fazendo gol. Olha só. Então, gente, para a nossa aula de aerodinâmica, hidrodinâmica, dinâmica dos fluidos, concluímos aqui. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Nas próximas aulas, podem me perguntar, né? Se tiverem alguma dúvida, algum ponto, né, específico, eu fico à disposição completa de vocês. Bons estudos. E a partir dessa aula, já tentem fazer os exercícios da lista. Beleza? Os 2 primeiros da lista vocês conseguem fazer já de hidrostática e hidrodinâmica. Beleza? Um forte abraço e até uma próxima.